Olá, seja muito bem-vindo a esta primeira aula do módulo 4, o módulo onde a gente vai construir o nosso projeto modelo, o nosso controle financeiro, para você conseguir aplicar todo o conhecimento que você adquiriu nos outros 3 módulos em um projeto totalmente prático e de exemplo que você vai poder utilizar aí para criar os seus próprios projetos. Então vamos lá para o início da criação desse nosso projeto. O projeto a gente vai chamar de Confin, ele vai ser uma abreviação de controle financeiro e é ele que a gente vai trabalhar então ali com o Visual Studio. Vou sair aqui, vamos lá. A gente parou aqui no Visual Studio na aula de classes, né? Eu vou fechar esse projeto aqui, ó. Então vou vir aqui em arquivo, fechar solução. Ele vai aparecer o dashboard, né? Caso você tivesse com o Visual Studio fechado, não teria problema, né? Você poderia vir, você vai voltar na mesma tela, ó. Clicando aqui, você vai vir para a mesma tela que a gente estava aqui, ó, com o dashboard. Então aqui a gente vai vir em criar um projeto, que a gente vai estar criando um novo agora, né? Então nós vamos vir nessa parte aqui. Aqui nós vamos selecionar o tipo do projeto. Uma coisa que você pode fazer é filtrar os tipos aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, e filtrar por área de trabalho, que daí ele vai filtrar aqui para os tipos de projetos que a gente vai poder utilizar. Se tiver todos aqui, ó, fica um pouco mais chatinho de procurar ele aqui dentro, ó, porque tem uma montoeira de opções de projeto que você pode trabalhar aí, tanto com o C Sharp, como o F Sharp ou como o VB, né? Que é outros tipos de linguagens, ó. Então pode ver que ele traz sempre aqui. Uma opção que daí é rápido para a gente selecionar o projeto que a gente vai fazer é vir aqui, ó, e colocar de área de trabalho. Então aqui ele vai mostrar alguns tipos de projetos, né? O que a gente vai usar é esse aqui, ó, com o símbolozinho do C Sharp, aplicativo Windows Forms, .NET Framework. É esse cara aqui que a gente vai utilizar. Aqui tem outro que também é aplicativo do Windows Forms aqui. Só que esse cara aqui ainda não está bem legal para a gente trabalhar, tem algumas coisas que a gente tem que fazer um pouquinho diferenciado. Então, para facilitar para você que é iniciante tudo e vindo desenvolver, a gente vai utilizar esse cara aqui, ó. Qual é a diferença? A diferença é só que aquele cara lá, ele tem alguns recursos lá para usar do .NET 7, né? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o do .NET Framework, mas que ele é mais compatível, digamos assim, com a parte do Windows. Então, por isso que a gente vai utilizar esse cara aqui. Então, a gente vai criar um aplicativo que vai ser como o Word, como o Excel, que você vai conseguir rodar aí no Windows, tá? Essa é a ideia. Então, a gente vai selecionar ele. Só lembrem aqui, ó, símbolozinho do C Sharp, o aplicativo do Windows Forms e aqui o .NET Framework, tá? Aqui embaixo, inclusive, ele diz o que linguagem, para que vai ser, ó. Vai ser um C Sharp, vai ser para Windows e de área de trabalho, porque ele é um executável que ele vai ter formulários, ele vai ter telas, tem a parte visual toda junto com ele, tá bom? Vamos vir aqui em próximo. Aqui nós vamos dar um nome para ele, então nós vamos chamar de Confin, ó, a abreviação de controle financeiro, e a gente vai salvar lá na nossa pastinha lá, repos do nosso usuário mesmo, tá? Aqui o tipo da estrutura que ele vai usar, a gente vai deixar 472 mesmo. Vamos clicar aqui em criar. Beleza, ó. Ele já criou a estrutura aqui do nosso projeto. Vou explicar um pouquinho como vai funcionar isso tudo aqui. Aqui você já conhece que é o gerenciador de soluções, onde a gente vai ter os arquivos aqui do nosso projeto, né? Pode ver que ele tem a solução e o projeto, a mesma coisa como a gente trabalhou lá com o Application Console, né? E aqui dentro a gente tem a estrutura principal. Então a gente vai ter aqui em referências, a gente vai ter as bibliotecas que a gente vai utilizar. Naquele outro lá de exemplo do aplicativo Console, ele tinha dependências, mas é a mesma coisa, tá? Então as bibliotecas que a gente for usar, a gente vai estar aqui. Ele já cria previamente, já dá uma estrutura pronta do projeto para a gente usar, por isso que tem todas essas bibliotecas aqui. Aqui a gente tem o Form 1, que é isso daqui que vocês estão visualizando. Então esse daqui vai ser o nosso formulário principal da aplicação, né? A hora que a gente executar a aplicação é esse formulário que ele vai chamar aqui, então por isso que ele já trouxe como Form 1. Sempre que a gente for adicionar novos formulários aqui dentro, ele sempre vai ser como Form 1, Form 2, mas a gente vai estar renomeando esses formulários para facilitar, né? Muitas vezes, o que é o Form 1? Pô, não sei o que é o Form 1. Eu tenho lá uma tela de cadastro de estado, ele está como formulário 4. E se eu
de repente deixei de dar manutenção, passou uns 6 meses, eu vou dar manutenção, eu quero mexer no formulário de cadastro de estado. Aí até eu lembrar que é o formulário 4 é um pouquinho chato, então a gente vai renomear esses formulários aqui para facilitar a nossa organização do código aqui dentro. Então esse é o formulário 1, que é o formulário principal. A gente tem a classe Program, que é a principal também do projeto. Então, quando a gente executa o projeto, ela vai executar tudo que tem dentro da classe Program. Isso aqui vocês já estão acostumados a ver nos outros projetos que a gente criou, né? Porém, a diferença é esse cara aqui, ó. Ele tem essas 3 estruturinhas aqui, ó. Isso daqui ele vai habilitar os efeitos visuais. Esse daqui ele vai fazer a renderização desses efeitos. E aqui é onde começa a rodar o nosso programa e qual o formulário que ele vai chamar. Nesse caso ele está chamando aqui, ó, o formulário 1, que é esse camaradinha aqui que está aberto até na versão de design. Tá? Então por isso que quando a gente roda o programa, ele executa isso daqui, chama o form 1 e ele é o form 1 que ele vai exibir na tela. Então se eu vier aqui em iniciar, que eu quero executar esse meu programa aí, ó, vou clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar esses comandos aqui do programa e vai abrir o formulário 1, que é o que ele fez aqui agora. Então aqui eu já tenho um formulário, que é uma tela aqui, que ele já fica mostrando aqui para o Windows, ó. Posso aumentar ou diminuir o tamanho dela aqui, não tem problema. Posso maximizar, ó, minimizar, posso minimizar para barra aqui, ó. Esse símbolozinho aqui é um símbolo padrão. A gente pode trocar esses ícones aqui. Depois eu vou mostrar como fazer isso, tá? Aqui é só para vocês entenderem que tem um símbolozinho que o próprio Visual Studio cria para o nosso programa já ter um íconezinho. Então ele tem essa estrutura, ó. Cliquei aqui, ele fechou o programa, voltou para cá. Então é isso que ele faz de conseguir aqui exibir essa tela para a gente chama que o formulário principal que vai ser exibido, no caso vai ser esse Form 1. Se eu tivesse outro formulário, era só eu vir aqui trocar o nome lá para o outro formulário e ia ser o outro formulário que ia ser o form principal para ele executar na tela, tá? Depois vocês vão ver que a partir desse formulário principal a gente vai conseguir chamar outros formulários. Então daí a gente consegue fazer a navegação de uma tela para outra, como ocorre dentro do sistema mesmo, né? Certo? Aqui a gente tem 2 áreas para edição. A gente tem essa parte aqui, ó, que é de design, que daí ele mostra essa estrutura aqui. Aqui a gente consegue mexer, ó, eu posso trabalhar a nível de código ou visualmente aqui nesse formulário. Então eu consigo mexer nele, que é a parte visual. E a gente tem a parte de fonte, tá? Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, vir aqui em exibir código ou pressionar F7, eu vou estar dentro desse formulário aqui, mas na parte de código. Então a gente trabalha de 2 maneiras. A parte visual, que depois eu vou mostrar os componentes que a gente pode usar aqui, alterar o visual de toda a estrutura do que tiver aqui dentro desse formulário. E a parte de código que a gente pode fazer interação. Então aqui eu poderia ter um botão. Quando o usuário clicar no botão, o que vai fazer? Aí a gente vem para a parte de código e diz o que aquele botão lá vai fazer. É assim que funciona. Então a gente tem a parte de código e a parte visual. Pode ver que aqui, ó, no nosso gerenciador de soluções ele é dividido aqui, ó. Então a gente tem o Form 1, que é o arquivo CS aqui, mas ele é dividido em outros componentes aqui. Esse cara aqui cuida só da parte visual, que é o que a gente consegue visualizar aqui, ó. E tem dentro dele embutido a parte de código, então. Então a gente tem mais de um arquivo para gerar um só, digamos assim, tá? E aqui então fica a parte visual. Selecionando aqui, ó, estou selecionando o meu formulário, aqui eu tenho as propriedades. Agora eu venho aqui nas propriedades e essas propriedades são estrutura do que eu posso fazer com esse meu formulário aqui. Depois quando a gente tiver um botão aqui, se eu clicar no botão, as propriedades vai ser do botão também, tá? Então aqui dentro eu posso fazer alterações, né, em toda a estrutura. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, como a gente gosta de renomear, eu gosto de renomear e dar nome direitinho aqui para ser mais organizado, a gente vai renomear esse formulário. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em cima dele, vou vir aqui em renomear e aqui eu vou chamar, ó, de FRM principal. Por que isso? Porque ele vai ser o nosso formulário principal, que vai ser a chamada do nosso programa. Então por isso que a gente deu esse nome. FRM, porque eu sempre costumo dar nome para o tipo do componente que a gente está usando. Então esse aqui é um tipo de formulário. Então por isso que eu chamei FRM, uma abreviação. E principal porque é o formulário principal. Vou clicar fora, ele vai me perguntar aqui se eu já quero alterar e renomear em todo o arquivo onde informava sobre Form 1 para FRM principal, eu vou dar um sim.
Então ele já vai fazer essa estrutura pra gente, então já alterou, tá? Agora pode ver que é formulário principal, é tudo principal. Aqui em cima, ó, principal, aqui principal, ó, principal. Se vier aqui no programa, ó, é principal. Então agora aquele formulário, em vez de ser form 1, agora é formulário principal, tá? Selecionando ele aqui então, ó, formulário principal aqui em cima, que é o componente que eu estou usando, eu tenho as informações e as propriedades deles, então as características do que eu posso fazer com esse formulário principal. Querendo ou não, esse formulário é um tipo de classe, e essas propriedades aqui, ó, são os atributos dele, que a gente pode alterar e pode mexer até no comportamento dele. Depois a gente vai ver que tem a parte de eventos, né? Aqui, ó, nesse íconezinho de raio é eventos. O que são os eventos? Se eu der 2 cliques aqui em cima, o que vai acontecer? Se eu pressionar Enter, o que vai acontecer? Se eu pressionar uma tecla F lá, o que vai acontecer? Né? Então eu tenho os eventos. Mesma coisa quando eu tiver um botão, eu vou ter o evento do clique do botão, eu vou ter o evento do mouse passando pelo botão. Então aqui é onde a gente tem os eventos que a gente pode informar o que aquilo vai fazer. Tá? Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, a gente vai interagir muito com essa parte de eventos aqui também, tá bom? E aqui as propriedades, que são as características, ó. A primeira que vocês podem visualizar aqui, ó, é a parte text. O que é esse text aqui, ó? É como a gente quer exibir o título desse camarada aqui nessa janela. Ele tá como form 1, ó. Mas eu posso alterar, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, confim, e vou colocar um tracinho aqui, controle financeiro. Aqui eu posso digitar com letra maiúscula, minúscula, acentuação, porque é um campo de título, essa parte de text aqui, ó. Então clicar aqui fora, agora, olha lá, ó, já mudou o nome lá. Se eu botar para rodar o nosso formulário, também ele já vai exibir isso dali agora na janela, ó, já fica mais bonitinho. Ou seja, a gente está no formulário principal, a gente quer dizer que a gente está usando aqui o nosso sistema, o nosso programa, que é o controle financeiro. Então ele está dessa forma aí, ó. Beleza. Voltando aqui, a gente pode mudar algumas informações aqui também, ó. A gente tem uma área aqui, ó, que é o size. Esse size aqui é o tamanho que vai ser esse formulário. Então eu posso mexer nesse size visualmente aqui, ó. Se eu alterar, notem que ele já mudou. Ou eu posso vir aqui e alterar aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 890 por 540, né? Isso daqui é largura e altura, ó. Cliquei fora aqui. Olha lá, ele já alterou para mim. Então eu posso alterar manualmente aqui, ou eu posso vir aqui e na visualização alterar como eu quero o tamanho desse meu formulário. Ó. Agora eu deixei maior, se eu clicar aqui para rodar, ó, ele já vai ficar naquela estrutura ali, né? Uma outra coisa que tem aqui, tem mais embaixo aqui do formulário, sempre não esqueça de clicar nele aqui para ver as propriedades dele, ó. Aqui a gente tem um Start Position. Isso daqui está um default local, ou seja, ele vai abrir sempre nessa área esquerda aqui, né? Se eu executar, ele está abrindo sempre por aqui, ó. Então esse é um local default aí que o próprio Windows vai usar para ele. Mas a gente pode vir aqui, ó, e por exemplo, colocar Center Screen. Se eu colocar Center Screen e botar para rodar, esse cara vai abrir aqui sempre no meio da tela, ó. Então eu posso mudar como esse formulário vai abrir, né? E eu vou deixar aqui mesmo como Center Screen, mas aqui eu vou mudar um cara que é chamado Window States. O Window State é o normal, ou seja, ele vai abrir o formulário nesse estilo aqui, ó, conforme esse tamanho aqui. Mas a gente pode vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, Maximized, que é maximizado. Então, se eu botar para rodar, agora ele vai ocupar a tela cheia. Então isso combina, como é o nosso formulário principal, isso combina ele abrir em tela cheia, né? Mas os outros formulários que a gente tiver interna dele, ó, o cadastro de estado, cadastro de cidade, de pessoa, de conta, esse a gente faz para abrir no tamanho deles e abrir sempre centralizado na tela, que daí facilita aqui para a gente interagir dentro do nosso programa, tá bom? Então agora, sempre que eu executar, esse camarada ali vai abrir em tela cheia, né? Se eu minimizar ele, deixa eu executar de novo aqui, ó. Se eu minimizar aqui ele, ó, o que ele vai acontecer? Ele vai ficar aqui com o mesmo tamanho que ele estava ali, ó, igual da parte aqui do visual, tá? Então ele vai ter aquele tamanho ali. Maximizado, beleza, ele vai ter essa estrutura grande aí, que é o que a gente quer, né? Ok, aqui depois a gente vai ter o ícone para alterar, isso a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Essa agora aqui é a gente estruturar o nosso programa e vocês entenderem como que é a estrutura aqui.
Aqui a gente tem essa caixa de saída que sempre quando estiver rodando o nosso programa ele vai estar dando as informações do que ele vai estar trabalhando. A gente tem a área de propriedades então, e aqui a gente tem um cara muito importante que se chama caixa de ferramentas, ó. Se não tiver aparecendo essa caixa de ferramentas, você pode vir aqui, ó, em exibir, aqui ela vai estar aqui, ó, caixa de ferramentas. Aliás, qualquer janela dessa daqui, ó, se porventura não estiver aparecendo, é aqui em exibir que você vai colocar. Inclusive essa janela de propriedades ela está aqui, ó, tá? Então aqui sempre que você quer exibir alguma coisa que não está aparecendo, você vem aqui. Essa dali é a caixa de ferramentas, ó, que é esse lateral aqui. Notem que aqui, ó, ele tem várias por categorias ou ele traz todos os Windows Forms. Eu vou clicar aqui em todos, que aqui vai exibir todos em vez de categoria, né? Se eu fosse aqui, ele só apareceria a parte do container, mas o container está tudo ali dentro. Por exemplo, tem o painel aqui, ó. Mais para cima aqui nesse todos vai ter o painel também. Então em todos os Windows Forms a gente tem todos os componentes que a gente pode usar. O que são esses caras aqui? São componentes prontos, né? Para a gente não precisar estar redesenhando eles, estar criando eles já tem pronto. A gente usa eles e só diz o que eles vão fazer. Então, por exemplo, aqui a gente tem um botão. A gente pode clicar aqui, ó, e clicar na tela, a gente tem um botão. E a gente pode colocar aqui na tela onde que vai ficar esse botão. Então, por exemplo, vou deixar ele aqui. E aí, se a gente executar, ó, ele já tem aquele botão criado lá. Ó. Eu posso estar clicando nele. Claro que ele não está fazendo nada, porque eu não disse o que ele precisa fazer na hora que eu clicar nele. Ou eu não disse para ele fazer o que ele tem que fazer quando eu passar o mouse. Então, ele está o padrão normal ali. Mas a gente pode interagir. Então, selecionando agora o componente, né? A gente tem as propriedades dele, ó. Clicando aqui, eu estou selecionando o formulário. Ó, pode ver que ele muda aqui, ó, formulário principal. Então, se eu mexer aqui, eu estou mexendo referente ao formulário. Se eu clicar no botão, aqui já é, ó, propriedades do botão 1. Então, tudo que tem aqui é o do botão. Posso mudar o text? Ó, o text é o nome que vai ter aqui em cima dele. Ó. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, salvar, por exemplo, o nome. Ó. Cliquei fora, ó, o botão já é salvar. Se eu executar ali agora, tá lá o botão como salvar. Ó. Clicando, não faz nada, claro. Mas já mudei a informação dele. Então a gente pode navegar entre os componentes. Clico no componente, eu vou ter as propriedades daquele componente. Tem o evento aqui também, ó. O evento ele tem um clique, ó. No clique eu posso dizer o que esse botão vai fazer, né? Por exemplo, dou 2 cliques aqui, ó, ele vai criar uma ação lá no meu código. Aonde que a gente está? Olha só, aqui é o formulário principal. Se eu vier aqui em exibir código, olha aqui onde é que a gente está, né? A gente tem o evento do botão 1 clique, ó. Então aqui eu posso dizer o que ele vai fazer. Por exemplo, a gente tem um componente aqui, ó, que é message box. E a gente pode colocar aqui um ponto show. O que esse cara vai fazer nesse message box aqui? Deixa eu colocar aqui um ponto e vírgula. Tudo que eu colocar aqui dentro de texto entre aspas duplas, ele vai gerar uma janelinha, um pop-up com a informação que tiver aqui dentro. Por exemplo, ó, clicou em salvar. Tá? Vou deixar assim, ó, vou salvar meu projeto, agora eu vou rodar. Agora eu já disse o que vai acontecer quando o usuário clicar em cima do botão. Ele vai entrar nesse método aqui e vai executar esse comando aqui, que é aquele pop-up. Então vou botar aqui para iniciar. Cliquei no botão, olha só, clicou em salvar. Então ele já criou automaticamente. Então agora eu já tenho uma ação nesse botão ali, né? Que eu posso voltar aqui, ó, selecionar e eu já tenho aqui, ó, que é essa ação, ó, botão 1 clique. Então aqui a gente tem várias outras opções, né? As opções do mouse, a hora que o mouse entra, a hora que o mouse sai, a hora que clica, a hora que desclica, se pressionar alguma tecla no teclado. Então tem várias opções aqui de eventos que a gente pode interagir com esses componentes. E também tanto do formulário aqui quanto dos botões, né? E aqui a gente tem vários outros tipos de componentes, né? A gente tem labels, o labels é um campo de título, por exemplo, posso clicar nele e colocar aqui dentro, ó, vou arrastar ele aqui para cima, eu posso vir aqui nas propriedades dele agora de volta, ó, em text e colocar, ó, por exemplo, botão de salvar, ó, cliquei fora, eu já tenho um título lá que eu posso usar, então o label é para qualquer informação de texto que eu queira inserir. E tanto com o label quanto o botão, por exemplo, a gente pode interagir com eles a nível de código, né? Eu poderia, por exemplo, aqui dentro do botão, ó, se eu der 2 cliques nele aqui, ó, para mim não selecionar, vir aqui em eventos e vir na área de cliques, né? Eu posso vir aqui nele, dar 2 cliques nele, ele automaticamente vem para dentro do clique dele, ó.
Então aqui, em vez de clicou em salvar, ou aliás, clicou em salvar, eu posso querer também depois alterar a informação que eu tenho nesse label aqui, ó. Como é que eu faço isso, ó? Eu posso chamar, como é que é o nome daquele label? Cada componente tem o seu nome, é label 1. Então eu posso vir aqui no clique e posso chamar aqui, ó, label 1. Olha lá, ele já pesquisou para mim. Aqui eu estou trabalhando com o label 1. E se eu colocar um ponto, eu posso trabalhar com os dados desse label 1. Uma opção aqui é o text, que é o título que a gente tem lá, o texto que a gente tem dentro dele. Então eu posso vir aqui, ó, em text e posso colocar uma informação aqui pro text, né? Posso colocar uma informação, vou colocar um ponto e vírgula aqui. E agora eu vou colocar o dado aqui, ó. Você clicou. Então ele vai mudar o conteúdo que tem lá dentro do text do label. Ó, vou salvar, agora eu vou executar. Agora ali, se eu clicar no botão, clicou em salvar, olha lá, ó, mudou o texto lá, ó, você clicou. Então a gente pode estar interagindo com todos esses componentes aqui dentro do nosso código, né? E tem vários outros aqui. A gente vai criar uma tela de cadastro lá, por exemplo, uma tela de cadastro de estado, onde a gente vai ter lá um campo para listar os estados. A gente vai usar um grid, né? Que é o... Onde é que está esse camarada aqui? Está um pouquinho mais para baixo aqui. Cadê o grid aqui? Vamos ver ele. Data grid, ó. Então esse cara aqui vai ser um componente que a gente vai usar para listar os nossos estados cadastrados. A gente vai ter uma telinha para cadastrar o estado, daí a gente vai ter um campo, vai usar um label, um text box aqui, ó, que é um componente de texto para o usuário poder inserir dado lá dentro, né? Então a gente vai interagir com toda essa parte visual e também com a parte do nosso banco de dados lá. Então a gente vai fazer toda essa estrutura. Então só para entender que tem os componentes aqui. E essa caixa de ferramentas, ela vai abrir com as opções de acordo com o componente que a gente estiver usando. Como eu estou usando o formulário, se eu vier em caixa de ferramentas, vai aparecer todos os componentes que eu posso usar dentro desse formulário. Se eu tiver aqui, ó, na minha área de texto e clicar aqui, note que eu não tenho nada. Por quê? Eu estou na parte de código, então as ferramentas não vão aparecer. Então, de acordo com a estrutura que eu estou visualizando aqui, eu vou ter as ferramentas para mim utilizar lá. Só para vocês entenderem essa parte, tá bom? Beleza. Aqui é para vocês entenderem a parte dos componentes, depois a gente exclui esses dados aqui, tá tranquilo. O que a gente precisa fazer aqui no nosso projeto agora, para a gente já deixar ele estruturadinho para próximas aulas? A gente vai separar cada classe ou cada arquivo que a gente criar de acordo com a sua responsabilidade, para ficar mais organizado o nosso projeto, ficar mais fácil de dar manutenção. Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui vai ser uma pasta chamada modelo. Então eu vou clicar aqui, ó, no meu projeto Confim. Vou vir aqui adicionar nova pasta. Aqui eu vou chamar de modelo. Ó. Cliquei fora, eu já tenho uma pasta. Então ela está na mesma raiz do meu projeto. E eu posso estar criando arquivos aqui dentro agora. E que tipo de arquivos que a gente vai criar aqui? Aqui a gente vai criar as nossas classes das nossas entidades que a gente vai estar trabalhando no programa. O que são essas entidades? A gente criou lá no nosso banco de dados as tabelas, né? Na aula anterior lá, no módulo 3 lá de banco de dados. A gente criou a tabela de estado, de cidade, de pessoa e de conta. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mapear aquelas tabelas aqui dentro do nosso projeto para a gente poder utilizar esses dados aqui dentro. E como que a gente vai mapear? Através de classes. Então aqui na pasta modelo a gente vai criar uma classe para cada uma daquelas tabelas lá. Isso é o que a gente chama de mapeamento objeto relacional, tá? Dentro da programação orientada a objetos. Mas o mais fácil para vocês entenderem, a gente vai criar um arquivo de classe que vai ter lá para cada tabela lá do nosso banco de dados. Essas classes aqui a gente vai interagir com classe e objeto aqui dentro. E quando a gente precisar inserir dados ou buscar informações no banco de dados, fazer interação com esse banco de dados, a gente vai fazer através de outras classes, que daí vão estar aonde? A gente vai criar uma nova pasta para isso. Ó. Então nós vamos clicar aqui dentro do Confim, adicionar nova pasta, que a gente vai chamar de controle, tá? Então dentro dessa pasta aqui a gente vai criar as classes, que são as classes utilitárias que a gente chama, que sempre que a gente precisar fazer uma interação com o nosso banco de dados, elas vão estar aqui dentro da pasta controle. Então eu preciso conectar com o banco, a gente vai ter uma classe para fazer isso aqui dentro do controle. A gente precisa fazer uma consulta lá, fazer interações com a tabela de estado, a gente vai ter uma classe aqui dentro de controle que vai fazer isso tudo. Vai ter um método lá para listar, vai ter um método para incluir um estado novo, vai ter um método para alterar e vai ter um método para excluir.
o que a gente chama de CRUD, né? Que é todos esses eventos que a gente pode fazer no banco de dados, que é listar, alterar, incluir e excluir. A gente chama de CRUD aqui dentro da programação. E é CRUD por quê? Porque é C de create, né? É R de read, que é de leitura, é U de update e é D de delete. Então, por isso do CRUD, que tem todos esses eventos aí. E criar, alterar, ler e excluir, né? Essa é a ideia, por isso do CRUD. Então, tudo que a gente precisar fazer do banco de dados, a gente vai estar aqui dentro do controle, vai ter um arquivo de classe aqui específico para fazer isso aí. E em modelo é onde os nossos models, que a gente chama, os nossos modelos de dados, que daí vai ter a estrutura de cada tabela que a gente tiver no banco, a gente vai ter a estrutura aqui para dentro do C#, para a gente conseguir interagir com essa parte de controle e interagir também com a nossa parte de tela, tá? Então, por isso que vai ter essa estrutura do nosso projeto aqui dessa maneira, tá bom? Beleza, então. Agora o que a gente vai fazer? O label aqui agora, esse botão salvar aqui a gente não vai precisar, então eu vou clicar aqui. A gente tem várias formas de selecionar mais de um componente, né? A gente pode clicar nele, pressionar Shift, deixar o Shift pressionado e vir com o botão esquerdo do mouse e ir selecionando o que a gente quer selecionar, né? No caso, selecionei os dois, ó. Ou eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão esquerdo, manter pressionado e arrastar, que daí ele vai criar essas partezinhas pontilhadas e tudo que tiver dentro dela, ó, se eu soltar, ele vai selecionar. Então daí a gente selecionou o botão de salvar e o label de salvar ali, né? Vou excluir esses caras, né? Vou clicar em salvar aqui. O que ele vai dar? Ele vai dar um erro agora, ó, se a gente vier aqui em compilação, ó, compilar solução, vou dar um Ctrl Shift B aí no teclado, clicar aqui, ele vai compilar, ele vai dar erro. Por que ele vai dar um erro? Ó, tá vendo? Ele trouxe uma aqui com falha, ó. E ele trouxe aqui ó, o erro. Nome label 1 não existe no contexto atual. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou direto no meu código onde está a informação. Ou seja, a gente tinha um botão clique aqui e está chamando o label 1, só que esse label 1 não existe mais, né? Vou tirar fora isso daqui. Vou tirar também ó, todo esse método aqui agora. Vou salvar e vou botar aqui para compilar de volta. Ou botar para iniciar aqui, ó, que ele já vai compilar e executar o nosso programa, ó. Então agora ele executou o programa, beleza, tá bonitinho aí. E eu não tenho mais problema agora com aquele dado do botão, né? Ele excluiu tudo para mim, tá bom? Que a gente não vai usar, a gente vai usar outras estruturas aqui dentro, né? Mas vamos mexer um pouco agora com o visual aqui, ó. Vamos alterar o ícone daqui, vamos alterar o ícone do nosso programa também. Sempre quando a gente executa o nosso programa, uma coisa interessante é ver onde que está o funcionamento desse programa, né? Então, se vocês vierem aqui, ó, visitarem, deixa eu abrir um Explorer aqui, um explorador de arquivo. Se a gente vier aqui, ó, lá onde está o nosso projeto, vir em C, usuários, vou acessar o meu usuário aqui, vocês acessem o de vocês, e lá na pasta source aqui, e lá na pasta repos, ó, a gente tem o config criado aqui, ó, vamos entrar dentro dele. Aqui a gente tem a nossa solução, ó, é o arquivo, sempre que a gente quiser abrir com o Visual Studio, a gente abre esse arquivo. A hora que vier dentro da pasta aqui, ó, é a estrutura da pasta do projeto, que daí já tem essa estrutura que a gente está visualizando ali, ó, no Visual Studio, né? E aqui a gente tem uma pasta bin e tem uma pasta aqui, ó, de debug. O que é dentro dessa pasta de debug aqui? É o arquivo compilado do nosso projeto, ó. Ele tem um exe e ele tem aqui um .exe.config. Isso aqui a gente chama que é um arquivo inicial, um arquivo ini, né? Que faz parte. Esse PDB, ele cria, sempre que a gente estiver utilizando o Visual Studio, ele cria esse arquivo temporário aqui que é parte de debug, que daí a gente consegue fazer breakpoints, a gente consegue fazer aquelas estruturas de parada de programa, de execução, conforme a gente viu. Então é por isso que ele usa esse arquivo. Mas o meu programa em si, depois que eu compilei ele aqui, ele cria um executável e cria esse arquivo ini. Esses dois arquivos aqui, ó, eu posso levar para onde eu quiser. Que se eu executar esse exe aqui lá dentro de um outro computador, ele vai executar o nosso programa. Se eu der 2 cliques aqui, ele já vai abrir lá o formulário principal conforme a gente deixou. Então esse executável aqui que vai ser o arquivo principal do nosso programa, que é o arquivo compilado, é o programa pronto para ser utilizado pelo usuário, né? E esse arquivo config é um arquivo ini. Se eu der 2 cliques nele aqui, vou abrir ele aqui ó, com um bloco de notas. Ele vai abrir a estrutura desse arquivo que ele está dizendo aqui para a gente. Olha, esse projeto aí está usando o .NET lá na versão 4.7.
Para que serve esse arquivo também? Se a gente quiser colocar algum parâmetro que a gente vai precisar usar dentro do nosso programa, por exemplo, onde que é o servidor da base de dados que o nosso programa tem que utilizar, qual é o usuário, qual é a senha, a gente pode guardar nesse arquivo aqui, que aí a gente não precisa estar compilando o nosso projeto, tá gerando uma nova versão para acessar, por exemplo, se a gente mudou de lugar o banco de dados, né? A gente pode colocar como parâmetro nesse arquivo principal aqui, e quando o nosso programa for executado, a gente vem e verifica qual é o banco de dados, qual é o usuário, qual é a senha, e vai lá e informa para o programa onde ele tem que se conectar. Então, a gente pode utilizar esse arquivo ini para essas coisas. Então, por isso que ele cria a estrutura também desse arquivo aqui, né? E é o cara, ó, ele está com esse íconezinho, que é o íconezinho padrão que o Visual cria quando ele é executado, né? Beleza. E aonde que a gente pode alterar a estrutura, por exemplo, desse ícone, para que quando eu tiver nessa pasta aqui, o ícone aqui seja diferenciado, né? Eu vou disponibilizar nessa aula, vocês olharem aí na descrição dessa aula, vai ter um link para vocês baixarem as imagens, ou vai estar incorporado nessa mesma aula aqui um arquivo que vocês podem fazer o download de imagens, tá? Esse arquivo ali, ó, vou botar ele aqui, ó, ele vai ser um arquivo zipado, vocês baixem aí para o computador de vocês, pode extrair, aí vocês extraindo, vocês vão ter aqui a pasta de imagens, né? E aqui dentro vai ter todas as imagens que a gente vai estar utilizando aí nesse nosso projeto para facilitar. Então ele vai ter uma lupa ali para a hora que a gente fazer consulta, ele vai ter um íconezinho de estado, de pessoa, de cidade, e vai ter um ícone aqui, ó, que se chama financeiro, que é um ícone próprio, deixa eu até abrir ele, que é um ícone aqui próprio que a gente vai utilizar para o nosso controle financeiro, tá bom? Então, primeiramente a gente vai usar essa imagem do ICO aqui, ó. Vamos deixar ela ali, beleza? E agora a gente vai vir aqui, onde é que eu mudo isso, ó? Se a gente vier aqui no nosso projeto, vier em propriedades do Confim, a gente vai estar acessando as propriedades do nosso projeto em si. Aqui é o nome do assembly. O que é o nome do assembly? É o nome que ele vai dar e que o Windows vai reconhecer esse programa lá. Como, por exemplo, tem Word, quando você abre lá, qualquer coisa que o Windows faz, ele chama Word, é porque é o nome do assembly dele. Então, esse aqui é o nome do programa que a gente quer dar. A versão do .NET que a gente está usando e aqui o tipo de saída. No caso, é aplicativo do Windows. Então, por isso que ele cria aquele exe lá dentro, né? E aqui é a área de ícone, ó. Ele está usando o ícone padrão, eu posso vir aqui procurar e colocar um outro ícone. Então, eu vou lá naquela pasta de imagens que eu baixei agora e vou procurar aquele arquivo de ícone lá, que é o financeiro.ico. Vou vir aqui em procurar. A minha aqui está lá em downloads. Está dentro de... Eu criei uma pasta aqui. Onde é que está aqui, ó? Arquivos controle financeiro. Tá, imagens. Tem lá o ICO. Aqui ele vai procurar só imagens que a extensão é do tipo ICO, tá? Eu tenho uma imagem JPG ou PNG e eu quero transformar em ícone. Beleza, você consegue. Inclusive, se tu procurar ali na internet, tem vários sites ali que já fazem essa conversão automaticamente para você. Ou você pode usar um editor de imagem da sua preferência e transformar em ícone, tá? É isso que eu fiz aqui para o nosso controle financeiro. Ó, vou abrir. Vou clicar aqui em abrir. Opa, tem que selecionar esse cara. Abrir. E agora ele trouxe que é o financeiro ícone. Esse ícone aqui agora vai ficar incorporado a esse nosso programa aí, né? Se eu salvar aqui agora, ó, der um executar, o nosso programa vai compilar. Por que não apareceu o ícone aqui? Porque cada formulário pode ter um ícone diferente e a gente não informou. Mas olha só, se eu voltar lá onde está, na pasta debug, que está o nosso aplicativo, olha só aqui, ó, qual é o ícone que ele já pegou? O ícone que a gente informou lá na estrutura das propriedades do projeto. Ó. Então ele já assumiu aquele nosso íconezinho. E aqui, ó, a gente tem informações do assembler. Aqui é uma informação que serve para o Windows, né? Se a gente vier aqui, ó, no nosso debug, clicar com o botão direito aqui, vier em propriedades e vier aqui, ó, em detalhes, ele vai mostrar todos os detalhes do nosso aplicativo. Então, essa área dessas informações aqui, onde que eles são descritas? São descritas, se eu der um aqui de volta, vamos voltar aqui, ó, são descritas aqui, ó, nessas informações do assembly. Então, conforme você informa os dados aqui, é o que o Windows vai saber identificar lá dentro. Então, aqui pra gente pode colocar uma descrição, ó, controle financeiro. A gente pode dar um nome da empresa aqui, por exemplo. Vou colocar o meu nome aqui, ó, Marcial SA, né? Vocês podem colocar o que vocês quiserem aí, mas não tem problema, pode colocar até o nome de vocês. Aqui os direitos autorais, ó, versão de copyright, o nome do produto em si,
Aqui, se tiver uma marca, você pode colocar. E aqui são versões, ó, que você pode trabalhar com ele. Então, aqui a gente vai deixar na 1 mesmo, mas depois, conforme vocês forem gerando, trabalhando com uma novas versões, você pode informar a versão aqui, pode controlar aqui. Beleza, ó, dou um OK, vou salvar. Agora ele já pegou aquelas informações, ó. Se eu compilar, ele compilou, beleza. Se eu voltar lá no meu arquivo debug agora, ó, já virou aqui, ó, o config, já mostrou ali. Se eu vier aqui em propriedades dele, né, vier aqui em detalhes, ó, config exe, o copyright, a versão, então vai estar todas as informações aqui agora, certo? Então a gente tem a estrutura toda pronta e se a gente precisar mexer nesses dados, está lá dentro aqui dos informações de assembly e aqui a parte do ícone, né? Outros dados depois, mais para frente, eu explico se a gente precisar usar alguma estrutura dessas propriedades do projeto. Por enquanto, a mais importante é essa daqui para vocês, tá bom? Vou fechar aqui agora. Estamos voltando aqui na parte do nosso formulário. Então já temos o ícone lá. Vamos mudar o ícone também aqui, né? Vou clicar nele aqui, ó. Vou vir aqui nas propriedades do meu formulário principal. Aqui a gente vai ter uma propriedade de icon, ó. Então se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, eu vou indicar onde é que vai ter. Ele já trouxe aqui para mim, ó. Como eu já naveguei naquela pasta de imagem, já está aqui, ó. Vou selecionar ele e vou dar um abrir. Agora esse meu formulário principal já tem esse íconezinho aí, ó. Vou salvar. Agora na hora que eu executar, eu vou ter esse ícone ali agora também do controle financeiro, né? E não tenho mais o ícone padrão. Então é assim que a gente consegue estruturar e informar os dados, né? Beleza. Agora mais uma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa área de menu aqui, conforme as opções do nosso sistema. Então a gente vai deixar preparado esse nosso formulário principal aqui. Essa é a ideia dessa aula aqui. Depois, na próxima aula, a gente vai trabalhar com a parte de conexão com o banco de dados. Aí eu vou mostrar como é que vai fazer. E depois, nas outras aulas, a gente vai estar criando os formulários, criando a estrutura de acesso a dados para cada entidade e assim por diante, tá? A gente vai passo a passo aqui para vocês não perderem nada e aprenderem de cabo a rabo a estrutura inteira aqui de como criar o projeto. Então nós vamos criar uma opção de menu aqui, ó. Então vou vir aqui em caixa de ferramentas. Aqui a gente tem um componente chamado menu strip, ó. Vou clicar nele, vou colocar ele aqui dentro. Nota que ele já criou a estrutura do menu strip aqui. E aqui é onde a gente pode ir clicando, digitando as informações e criando nosso menu. Então se eu clicar aqui em cima, eu posso começar a digitar. Vou digitar aqui arquivo, ó. E aqui eu tenho duas opções, ó. Posso criar mais um nível do lado de arquivo, ou posso criar uma opção abaixo de arquivo. Então vou criar abaixo, ó. Clicar aqui, vou colocar um sair aqui, ó. Beleza. Agora se eu clicar fora, eu tenho arquivo, sair, ou eu posso criar outra opção aqui do lado. Vou chamar aqui, ó, de cadastro, ó. Aqui eu vou ter um cadastro, para estado aqui, ó. Então vou chamar aqui, ó, estado. Vou ter um para cidade, ó, então vou chamar aqui de cidade. Vou ter outro aqui para pessoa, vou colocar aqui. Vou ter outro aqui para conta, ó. Aqui a gente vai ter uma área para relatório. Eu vou chamar aqui, ó, relatórios. Relatório, né? Aqui eu vou ter um relatório para estado. Aqui eu vou ter um relatório para cidade. Aqui eu vou ter um relatório para pessoa. Aqui eu vou ter um relatório para conta. Olha só. Então a gente pode ter um nível de menu, a gente vai criando essa opção, né? Vou salvar aqui, vou executar, agora quero ver como é que fica em tempo de execução esse menu aí pra gente, ó. Arquivo, ele tem a opção de sair, claro que se a gente clicar aqui, ó, ele não tá fazendo nada. Aqui eu tenho cadastro, ó, cidade, estado, pessoa, aqui eu tenho relatório. Então eu vou criando o menu de acordo com a minha necessidade aqui pro meu projeto. Se eu clicar não faz nada? Não faz nada. Por quê? A gente não disse ainda o que é para fazer para esses camaradas aí. A gente só está criando a estrutura do menu aqui. Um que a gente vai informar vai ser esse arquivo sair, ó. Então eu vou vir aqui em arquivo sair, vou dar 2 cliques nele. O que acontece? Eu vou estar acessando aqui, ó, o sair do strip menu item click. Ou seja, quando o usuário clicar com o mouse no sair, é aqui que eu vou informar o que ele vai fazer. E aqui o que ele vai fazer, ó, eu vou chamar o close aqui, ó. Esse método close aqui é um método que existe da classe formulário, que é para fechar o formulário. Como esse formulário principal é o nosso formulário que é gerenciado pela nossa aplicação e é o principal, quando eu fechar ele, ele vai fechar toda a aplicação. Então eu vou salvar agora aqui, ó, eu vou botar para iniciar. Agora se eu ir no menu e clicar lá em sair, ele vai cair fora. Vou vir aqui, cliquei em sair, ele fechou o nosso formulário.
como é o formulário principal, ele fecha toda a aplicação, daí ele cai fora, né? Mesma coisa agora se eu vier aqui no debug, ó, clicar aqui dentro, vai abrir, ó, tem o nosso menu, cliquei aqui, cliquei em sair, ele fechou e voltou para cá, né? Então a gente pode estar interagindo com essas opções aí, né? Até o que a gente vai fazer aqui é o diferente, ó. Esse conta aqui, a gente vai criar uma outra área aqui, ó. Nós vamos chamar de lançamentos, tá? Que daí vai ser de contas, ó. Criei lançamentos. Se eu quero mudar de ordem aqui, ó, posso clicar e arrastar para cá. Daí ele muda a ordem dos camaradas. E aqui eu vou colocar o conta, ó. Vou colocar aqui para lançamento, ó. Vou excluir, clicar aqui para excluir o conta. Vou vir aqui em lançamento, eu vou chamar o conta aqui, ó. Beleza. Agora em arquivo eu tenho sair, em cadastro eu tenho estado, cidade, pessoa, em lançamento eu tenho conta. E aqui em relatório eu tenho todos eles aqui, tá? Então a ideia é que a gente quer lançar uma conta, a gente vem aqui em lançamento conta. Se não a gente quer entrar nos cadastros, vai ter estado, cidade, pessoa, né? E o relatório, a gente vai gerar o relatório de cada um deles aqui. Beleza, ó. Aqui a ideia é que a gente crie uma tela de cadastro que a gente faça todas as funções, né? Listagem, inclusão, alteração e exclusão, tudo numa mesma tela. Aqui em lançamento a gente vai estar só lançando a conta daí, né? E depois a gente pode visualizar esses dados aqui em relatório também. Então essa vai ser a estrutura aqui do nosso menu. E olha só que legal, eu posso colocar imagenzinhas aqui junto com esse meu menu. Tá vendo que tem uma lateralzinha aqui, ó, que tem opção? Eu posso colocar uma imagem. Então se eu vier aqui, ó, clicar aqui em estado, eu posso vir nas propriedades dele aqui e selecionar uma imagem para ele, né? Cadê a opção de imagem aqui, ó? Image, ó. Pode ver que ele tá em nenhum aqui. Então eu posso vir aqui e selecionar uma imagem. A gente tem duas opções aqui, né? Tem recurso local e tem arquivo de recursos de projeto. Qual é a diferença? Se eu vier em recurso local, fizer a importação e usar, essa imagem, o meu programa, ele sempre vai ter que estar, a imagem sempre vai ter que estar nesse endereço que eu estou usando no meu programa. Se eu clicar aqui, ó, em arquivo de recursos de projeto, a hora que eu informar e importar essa imagem, ela vai ficar dentro do meu projeto aqui. Vai ter uma área de recursos, que a imagem vai estar ali dentro, então sempre que eu levar o meu projeto para qualquer lado, vai estar aquela imagem ali. Então isso é o mais interessante de usar, de utilizar, tá? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Então eu vou vir aqui em importar, e agora eu quero selecionar, ele já está lá na pastinha de imagens lá. Deixa eu ordenar diferente aqui. Eu quero uma imagenzinha lá para o estado, né? E aqui eu tenho o estado, um arquivo de imagem principal, e eu tenho um estado aqui, ó, de 32 por 32. O que a gente vai usar é esse daqui, que é uma imagenzinha de 32 por 32, que é o ideal para usar aqui na frente do nosso menu, tá? Isso aqui é a imagem original, isso daqui é a que eu redimensionei. Então eu vou abrir aqui, ó, ele já trouxe aqui a informaçãozinha de estado. Se eu clicar aqui agora, ele já criou lá, ó, a imagem, o íconezinho de estado. Aí eu vou fazer a mesma coisa para cidade. Eu vou clicar aqui em cidade, vou vir aqui na propriedade image e vou selecionar lá, ó, vou importar, e agora eu vou achar aqui o cidade. Ó. Tem o cidade 32 por 32, que é o que a gente vai usar. Então vou clicar aqui dentro, vou dar um OK, ele já informou cidade lá. Agora eu vou para pessoa, ó. Vou vir aqui na imagem de pessoa. Vou vir aqui em importar. O bom é que depois que eu importei, eu precisar usar em outro lugar, a imagem já está ali, né? Então, ó, pessoa 32 por 32, ó. Vou dar um OK aqui. Agora eu já tenho para pessoa. Agora eu tenho aqui arquivo, ó, sair. Vou vir aqui na imagenzinha do image. Vou vir aqui em importar. Eu tenho um sair aí também, né? Que é o 32 por 32, ó. Vou clicar aqui, dar um OK, já está ali. Tenho lançamentos aqui, agora eu tenho um conta, né? Vou vir aqui na imagenzinha aqui pro conta. A gente tem um conta, cadê, ó? Conta 32 por 32, beleza. Né? E eu tenho aqui as opções de relatório, que daí eu vou usar as mesmas imagens, né? Vou clicar aqui, ó. Acho que de relatório eu não criei nenhuma imagem diferente para relatório. Não criei. Então eu não preciso importar, eu já tenho ela aqui, ó. Vou selecionar de estado, é o que eu vou usar. Para a cidade aqui eu vou fazer a mesma coisa, já tenho um de cidade, então é o que eu vou usar. Aqui eu já tenho pessoa, tem um íconezinho ali, eu vou chamar o pessoa. Aqui eu tenho um conta, vou colocar a imagenzinha aqui pro conta também, ó. Beleza, ó. Então agora o nosso menu, ó, salvar aqui e rodar. O nosso menu aqui já tá bonitinho aqui. Se eu vier aqui em cadastro, ele já tem até a imagenzinha aqui.
de todos eles, ó. Tá? Então, bonitinho aí como tem que ser. Claro que você pode usar aí depois uma imagem que você queira. O ideal é você trabalhar com redimensionamento de 32 por 32 pixels, que daí é o ideal para usar aqui dentro do menu, tá? Que fica uma imagem legal para você usar aqui, ou uma imagem até para botões e tudo mais, tá bom? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar essa área aqui, ó, interna aqui do nosso formulário, né? Vou deixar ele até maior. Até nem precisa, pode ser desse tamanho mesmo aí. A gente vai colocar uma imagem aqui, que é uma imagem principal do financeiro ali. Vou clicar no formulário e vou vir aqui na opção também. Aliás, né, nessa do formulário aqui não. Vou vir aqui ó, em caixa de ferramentas e a gente vai inserir aqui um componente que é Picture. Onde é que tá aqui? Ó, Picture Box. Ó, esse cara aqui, que é um componente próprio de imagem. Vou clicar nele, vou colocar aqui dentro. Aqui agora eu tenho a propriedade de imagem, que eu posso selecionar ele. Então vou clicar aqui. Vou importar, porque eu tenho uma imagem própria ele para o financeiro, ó, que é essa financeiro.png. Vou abrir ele e vou dar um OK. Ó. Notem que daí aqui, não está aparecendo a imagem aqui agora. O que deu? Não, porque a imagem está grande. Ó. Se a gente arrastar ela para cá, ela está ali dentro. Ele está como para exibir normal lá, né? Então por isso que ele está dessa estrutura. Mas a gente pode mexer de como visualizar ali dentro desse componente, ó. A gente tem uma opção aqui, ó, que é Size Mode, ó. Ele está normal, ou seja, ele vai exibir o padrão que está da imagem. Se eu clicar aqui, eu posso selecionar algumas opções. Eu posso colocar Center Image, que dele centraliza nesse meu componente, ou eu posso usar essa de Stretch, que é a mais legal. Coloquei Stretch, agora o que acontece Stretch? Conforme o tamanho do meu Picture Box aqui, a imagem vai mudar daquele tamanho também. Estão vendo? Ó, então conforme eu mexo aqui, ó, a imagem ela vai se ajustar àquele tamanho lá também, né? Agora se eu der um salvar aqui e rodar, como é que vai estar a minha imagem? Ó, vai estar ali dentro, né? Mas como é que eu faço para me centralizar aqui? E se eu centralizar conforme o tamanho aqui, ó, do meu formulário, essa imagem ali também aumentar de tamanho igual, né? Esse componente ali. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar alguns recursos aqui de painels, tá? Só baixar um pouco mais essa saída aqui. A gente pode usar recursos de painel. Aqui em caixa de ferramenta a gente tem os painels. Painels são painéis mesmo, são áreas de blocos, né? Vou clicar num painel, vou colocar aqui. Ó, esse painel ele tá cinzentado, mas eu até vou mudar a cor dele aqui. Ó, ele tem um back color, que é a cor de fundo. Eu vou mudar ele aqui para um azulzinho, só para vocês verem, ó. Então ele é um painel, é como se fosse uma área de um bloco ali. Se eu botar para executar ele aqui, vocês vão ver, ó, tá vendo? Ó, é uma área, bloco de código que você pode usar outros componentes ali dentro, né? Esse cara aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse cara e aqui embaixo a gente tem uma propriedade aqui chamada doc. O que é esse doc? É como a gente quer alinhar esse componente aqui dentro da nossa tela, no caso ali da nosso formulário principal. Eu vou selecionar esse cara aqui para alinhar sempre ao topo. Então ele sempre vai ficar alinhado lá. Por mais que eu aumente ou diminua esse meu formulário aqui, por exemplo, ó, ele sempre vai aumentar proporcionalmente ao meu formulário. Posso fazer o mesmo com essa imagem aqui? Eu posso, só que daí às vezes pode ser que fique estranho. Ó. Posso vir nesse Align All aqui e vou até excluir esse painel de volta aqui, só para vocês verem, ó, só que daí a imagem distorce, tá vendo? Conforme eu executar, a imagem ó, ela vai ficar maior ou vai ficar menor. Só que ela vai ficar meio distorcida, não é muito interessante. O bom é ela manter uma proporção do tamanho dela. Então, vou selecionar aqui de volta, vou vir aqui em Doc e vou colocar None aqui por enquanto. Ele vai ficar aqui no canto. Beleza. Agora, eu vou adicionar o meu painel lá de volta. Ele está em cinzentinha. Beleza, não faz mal, não vou mudar a cor, é só para vocês verem antes como é que funcionava. Esse cara aqui eu vou mudar o dock dele então aqui para top. Beleza, vou adicionar mais um outro aqui. Um painel aqui. Esse cara aqui, aliás, até para eles... Bom, esse cara aqui, depois eu mexo na outra estrutura e eu mostro para vocês. A gente vai colocar para ele alinhar aqui, ó, à esquerda. Olha só como é que tá ficando já a parada aí, ó. Então, né? Deixa eu colocar essa minha imagenzinha um pouco menor aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais esse formulário aqui.
tá muito pequeno para a gente conseguir ver a estrutura. Ó, beleza. Ah, aliás, eu quero colocar um embaixo também, né? Então, se eu colocar um outro painel aqui, ó, embaixo, coisa, ficou pequeno. Se eu selecionar esse meu painel, vier aqui em Dock e colocar aqui Bottom, olha só. Como eu coloquei esse na lateral aqui primeiro, esse Bottom ficou aqui do lado, né? Mesma coisa lá em cima, eu coloquei o Top em cima primeiro, depois que ele colocou o do lado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai excluir esse do lado, para que esses dois aqui, ó, o de cima e o de baixo, fiquem como primeiros, tá? Aí a gente pode colocar o mesmo nível de altura, né? Vou até diminuir um pouco aqui. Vou selecionar ele, ele vai ter um size aqui, ó. Cadê aqui, ó, size? Cadê o size dele? Tá aqui. Ó, ele tá 999 por 88. 88 é a altura aqui, né? Eu vou deixar aqui uma altura, ó, de 90 para ele ficar redondo, tá? E claro que a largura dele vai mudar porque conforme o formulário aqui vai estar mudando. Ó, mas a altura dele eu quero que fique fixa. Coloquei uma altura de 90, então eu vou clicar nesse aqui de baixo, ó, e também vou colocar uma altura aqui de 90. Então ele vai ficar padrão, né? Beleza. Se eu diminuir aqui, ó, ele não diminui a altura. Mas se eu aumentar aqui, ele aumenta ou diminui a largura. É isso que eu tô querendo fazer, tá? Vou deixar maior esse cara aqui. Vou deixar maior ele. Beleza. E agora eu vou colocar os das laterais, ó. Aqui eu vou pegar mais um painel, vou colocar aqui esse cara aqui, ó. Eu vou selecionar ele e vou alinhar ele aqui à esquerda, tá? Como aqui a altura tá 90 e aqui a gente vai trabalhar com largura, ó. Vou selecionar ele, agora aqui na largura dele, tá em 200, eu vou colocar como 90, ó. Agora eu faço ao contrário, tá vendo? Para eles ficarem na mesma proporção. Beleza, agora eu vou adicionar mais um painel. Agora ele vai estar aqui, vou mexer aqui na largura dele, ó, que em vez de 200 eu vou colocar 90 e o dock dele aqui, ó, vou colocar à direita. Agora sim, ó, se eu der um salvar aqui, apesar que ele tá com a mesma cor do formulário, eu não vou ver. Mas agora ele montou uma estrutura aqui dentro, ó, estão vendo? E agora essa imagem aqui, a gente pode colocar o alinhamento dela do dock, ó, centralizado. Opa, esqueci. Se eu colocar centralizado, ele vai colocar do formulário todo. Deixa eu colocar em nono aqui de volta. A gente precisa fazer o quê? Colocar um outro painel aqui dentro para daí colocar a imagem, né? Então, vou vir aqui, vou pegar um painel, vou colocar mais um painel aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ó, vou aumentar só um pouco o tamanho dele aqui, para a gente pegar essa imagem e colocar aqui dentro dele. Ó, vou arrastar aqui para dentro. Agora, ó, a imagem já está junto com o painel, certo? Agora, esse painel aqui, eu vou vir aqui em Dock e vou alinhar ele centralizado, ó, totalmente centralizado. Agora sim, ó, tá vendo que os painels ficaram todos divididos aqui? Agora, essa imagem aqui dentro, nesse painel, eu posso vir aqui no Dock e alinhar centralizado. Agora sim, ó. Agora ela ficou toda no centro, né? E conforme for o tamanho do meu formulário, ela vai estar se ajustando melhor, tá? Então agora eu tenho aí o meu formulário assim, beleza? Vou botar aqui em iniciar. E agora ficou a minha imagem lá no meio. Só que ainda assim ela tá meio que distorcendo, né? O que a gente vai fazer nesse cara aqui, ó? Em vez de a gente usar o de stretch aqui, né? No size mode dele, a gente vai usar Center Image. Daí a imagem vai ficar sempre centralizada. Ó. Agora se a gente executar, ela vai ficar mais bonitinha de visualizar. Ó. E aí conforme o nosso formulário for aumentando, ó, a proporção dela também aumenta e ela permanece, tá vendo? Ó? E ela só consegue fazer isso daí por causa dos nossos painels aí. Então assim que a gente consegue melhorar o visual dos componentes que a gente estiver utilizando aí. Tá certo? Ó. Então agora já montamos o nosso formulário principal, como ele tem que ser. Se eu clicar aqui fora agora, eu vou aumentar um pouquinho mais só para visualizar ele dentro aqui do Visual Studio melhor, né? Certo? E aí a gente tem essa estrutura. Beleza, os resources onde é que ficam? Ó? Tá aqui, ele criou uma pasta resource e aqui estão todas as imagens. Isso daqui vai tudo com o nosso
com o nosso projeto. Então, sempre que a gente precisar ir compilar, as imagens já vão estar ali, independente se a gente vai ter essas imagens em algum lugar no nosso computador. Então, ela vai estar incorporada junto com o nosso projeto. O ícone aqui também, ó, tá tudo aqui direitinho, bonitinho, como tem que ser, né? Beleza pura. Então tá, nessa aula aqui a gente vai ficando por aqui. Era para criar o projeto, explicar um pouco da estrutura do funcionamento aí, a gente criar os menus, deixar o nosso formulário principal já pronto aí para as próximas aulas do nosso curso, desse módulo 4, tá certo? Então um abraço e até a próxima aula.